Vamos lá. Então, hoje a gente vai continuar a aula da semana passada, tá? Que a gente falava sobre estoque, a gente viu os conceitos de estoque, não foi? Conceito de estoque, vimos, né, como é que ele pode ser aplicado, o que é que acontece se a gente ficar sem estoque, as vantagens, desvantagens, as atividades, né, que são relacionadas ao estoque, a identificação de material, né, serviços que estão dentro do conceito, né, de estoque, tá? Bom, e aí a gente falou que a gente ia continuar essa semana. E a gente vai continuar falando sobre lote econômico, tá bom? Então vamos falar sobre lote econômico, até porque é uma parte que vocês vão ver mais aprofundado, né? Teoricamente, para vocês verem mais aprofundado, uma disciplina que é chamada de gestão de materiais, né? Controle de materiais. Mas a gente também traz aqui para vocês terem esse conhecimento, né? Para vocês identificarem que vocês podem fazer esse tipo de controle, tá? E o lote econômico, pessoal, ele é justamente tem esse conceito que eu botei aqui para vocês, que é a quantidade ideal de material a ser adquirida em cada operação de reposição de estoque, onde o custo total de aquisição, bem como os seus respectivos custos de estocagem, eles são os mínimos possíveis para um determinado período, tá? E aí o lote econômico ele vai levar em consideração a questão da demanda do produto, né? Que as quantidades que são demandadas de determinado produto, a capacidade de suprimento, sem restrição em relação ao tamanho do lote, né? Considera também a questão do custo de estocagem, do custo fixo, né? De pedido de material, certo? Tem também a questão que são questões de decisão mesmo em relação às tomadas de decisões independentes de decisões relacionadas ao produto. Tá? Então, são todos esses pontos que vão estar relacionados com o lote econômico. Eu vou mostrar agora para vocês como é que a gente faz esse cálculo, tá bom? Professora, eu vou ter que calcular raiz, tudo. É claro que isso aqui está mostrando para vocês apenas a forma como é calculado, tá? Tem programas, tem aplicativos, né, que fazem todos esses cálculos para a gente, mas vocês precisam conhecer o lote econômico, como é que ele está fundamentado, na verdade? E o cálculo do lote econômico ele tem como objetivo justamente a minimização do custo total, tá, de operação. E pode ser, digamos assim, ele vai ser decomposto do custo total, certo? Que é o custo de aquisição, o custo de pedido e o custo de armazenagem. São esses três pontos que estão englobados no cálculo aí do lote econômico, tá bom? Bom, aí vocês estão vendo aqui essa sentença, né, do lote econômico, onde a gente tem aqui, ó, o resultado será o total de itens que devem ser adquiridos no lote, a fim de que o valor cobrado seja o mais econômico possível. Ou seja, o lote econômico é a quantidade mínima, tá? Que você vai ter que para poder ter uma economia, digamos assim, tá certo? E essa quantidade aqui do lote econômico vai ser 2 vezes o custo pedido, vezes a demanda, dividido pelo custo de armazenagem. Isso tudo, tá? Tirando aí a raiz quadrada desse valor, tá? E o exemplo a gente tem aqui, ó. Se a demanda é de 100 itens, né? O custo do pedido é de 50 mil, e o custo de armazenagem de 20 mil, a gente vai ter um lote econômico de 22 unidades, tá? Aproximado de 22 unidades. Depois, fazendo esse cálculozinho aqui, como vocês estão vendo, a gente vai ter aí o lote de pelo menos 22 unidades a serem pedidas, a serem compradas, enfim, dependendo aí do objetivo que a gente vai determinar o lote econômico, né? Bom, na sequência a gente tem os tipos de
de estoque, tá? Além do... Só retomando bem que um parêntese, além do lote econômico, a gente tem outras formas também de reposição de estoque, tá? E até naquela apostila que eu botei para vocês no Classroom, tem lá especificando quais são elas, né? Além do lote econômico, a gente tem o ponto de pedido, o que mais, meu Deus? Previsão de demanda, reposição periódica. Então, tem várias outras formas da gente fazer a reposição, a estocagem, né? O ponto em que a gente vai fazer o pedido, ok? Então, a gente continuando aí nos tipos de estoque, a gente tem aí que alguns autores, tá? Autores vão trazer os seus tipos de estoque, vão fazer suas definições, né? De acordo com o ciclo, com a segurança, com a antecipação, ou até mesmo o trânsito, né? Em trânsito, melhor dizendo. E aí a gente tem também esse tipo de estoque baseado no livro do Slake, né? Que é aquele livro que eu sempre uso com vocês aqui nas nossas aulas de administração da produção, tá bom? E a gente começa pelo ciclo consiste, tá? O estoque de ciclo consiste. E esse estoque aqui, ele acumula diferentes itens de uma só vez, que não é possível ser produzido simultaneamente, tá? Então, esse tipo de estoque aqui, ele serve para que o estoque do produto, até o próximo ciclo de produção, né, do mesmo, ele possa se manter, ok? Então, é quando o tamanho do lote varia, diferentemente aí com a proporção do estoque total, tá? Bom, outro tipo de estoque é o estoque de segurança. Esse aqui é bem interessante porque ele é aquele que tem um propósito de compensar as incertezas, né? A gente sabe que a gente só tem estoque por conta das incertezas, por conta dos riscos, tá? Incerteza de fornecimento, incerteza de demanda, como vocês estão vendo aí. E ele é também chamado de estoque regulador. E tem um objetivo justamente da proteção, né? De se manter seguro em relação a excessos, né? De demanda que vão puxar esse estoque. E aí a gente tem, né, esse estoque de segurança como uma forma de tentar, né, suprir as quantidades que vão ser previstas ou esperadas num ciclo de produção. Bom, temos na sequência o estoque de antecipação, que tem o propósito de atender, né, a demanda sazonal. Vocês já sabem o que é demanda sazonal, justamente para compensar aquele ritmo, né, que hora sobe, hora cai, que tem uma demanda aí relativamente, e que tem, né, uma demanda relativamente previsível. Então, a gente sabe que agora, em dezembro, vai ter um aumento no consumo de determinados itens. Então, vamos se preparar. Então, a gente tem o estoque de antecipação já formado lá em setembro e outubro, né? Então, é justamente para aquele fornecimento de insumos que são variáveis aí de acordo com a demanda sazonal, ok? Bom, tem aí também o estoque de desacoplamento, que possibilita a criação de oportunidade para que seja efetuada a programação e a velocidade de processamentos, independente do estágio em que o processo produtivo ele esteja. Então, é aquele estoque que é formado quando um processo ele trabalha de forma independente, tá? Então, são processos independentes que não tem uma relação de uma produção com outra, ou de um produto com outro, enfim. Isso daqui é justamente para maximizar, para você poder utilizar da melhor forma possível, até mesmo na sua totalidade, o local e os equipamentos que vocês têm, além dos funcionários, né? Então, é utilizar o máximo possível do local de armazenamento, de estocagem, tá? Bom, o estoque no canal de distribuição,
ainda a gente... todos esses itens, viu, pessoal? Eu peguei pelo Slake, né? E ele ocorre, esse do canal de distribuição, ele ocorre quando um produto está guardado, né? Ou melhor, aguardando o transporte, tá certo? Então, o estoque ele existe, uma vez que não é possível realizar o transporte imediatamente após a produção para o ponto de demanda. Então, quando ele está no canal de distribuição, é justamente aguardando para que ele seja transportado, tá? E o ED é aquele que serve para amortecer os impactos da flutuação de preço. Então, quando você tem determinados produtos que você sabe que tem aquela flutuação de preço, uma hora vai estar mais caro, né? Uma hora vai estar mais barato, como é, por exemplo, que eu até coloquei para vocês, minerais e grãos, que tem a sua comercialização no mercado, e no mercado mundial, e, consequentemente, ele tem essa flutuação nos preços por conta, né, da oferta e da procura no mercado internacional. Então, se os compradores eles têm essas expectativas de aumento de preço, o que ele faz? Ele adquire esse estoque, né, esse tipo de estoque que é o edge, quando os preços estão em baixa, para poder ele vender em alta, não é verdade? E a principal diferença desse tipo de estoque aqui para o estoque de segurança é que esse aqui ele é utilizado como uma ação compensatória para cobrir possíveis prejuízos em uma transação, tá? E até mesmo obter lucro, né? Um lucro maior, porque ele sabe que vai aumentar o preço, então ele faz essa armazenagem, esse estoque para poder também ter os seus recursos, né? Aumentados. Bom, em relação à classificação dos estoques, a gente tem aí, ó, matéria-prima, estoque de materiais em processamento ou em vias, estoque de materiais semi-acabados, estoque de materiais acabados ou de componentes e os estoques de produtos acabados. Esse tipo aqui, essas classificações aqui que eu botei para vocês, eles são tirados do livro do Chavenato, tá? De gestão de materiais. Então, todos esses itens estão lá no livro do Chavenato. Aí eu vou falar, né, o que são eles, melhor dizendo, qual é o aspecto, né, do que trata cada um deles. E vocês estão vendo aí que cada item desse, que é classificado como estoque, ele faz parte justamente, pessoal, do processo produtivo, né? Do estágio que cada um vai estar naquele momento, de acordo aí com a sua fase, né? No processo produtivo, tá? O primeiro deles é o da matéria-prima. O da matéria-prima, vocês sabem, né? Que é o estoque dos insumos, aquele material básico mesmo para a produção, né? A gente tem aí os estoques de materiais em processamento. Esse tipo de estoque aqui é aquele que são de materiais que já estão passando pelo processo produtivo e estão começando a ser transformados, né? Então já começaram a entrar de fato, né, no processo produtivo. Os estoques de materiais semi-acabados, ele tem assim, digamos assim, um conceito parecido com o de materiais em processamento, né? Mas só que esse semi-acabado ele está num estágio mais avançado do que aquele que está apenas, né, entrando na via. E aqui, nesse tipo de estoque, ele falta poucos elementos, poucos acabamentos, né, para poder ser realmente finalizado. E os estoques de materiais acabados ou componentes é aquele estoque de componentes acabados, isolados, que serão montados, né, em outros componentes para que ele possa formar o produto acabado em si, tá? Então, aqueles materiais que vão compor o produto realmente acabado, certo? E, por fim, a gente tem esse último aí, que é o estoque acabado, que é o estoque que realmente é o do produto final, né? Então, esse item aí já passou por todo o processo produtivo
e se conta acabado, pronto, finalizado e já no ponto de mandar aí para o cliente, certo? E aqui está o fluxo do estoque, né? Desse estoque que eu descrevi para vocês, tá bom? Então, a gente tem o almoxarifado, que é onde fica a matéria-prima, os produtos, né? E aí, desse estoque aqui, ele vai para as seções produtivas, ou seja, essas seções produtivas é o processo de transformação, é quando ele está sofrendo, né, as transformações. Então, aqui a gente vai ter, né, ao final dessas sessões, o depósito dos produtos acabados. Então, aqui dentro, né, tanto do almoxarifado como das sessões e do depósito, a gente vai ter os tipos de estoque. E aí, onde é que está o estoque de matéria-prima? Está lá no almoxarifado, né, no início do processo, do fluxo. A gente tem o estoque de materiais em processamento, que é quando começa a ser transformado. Tem os estoques dos semi-acabados, que estão aqui, né? Digamos, uma fase depois do processamento, né, do material em processamento. E temos o estoque de materiais acabados que vão aí já compor os produtos acabados. E aqui está no depósito, que é dos produtos acabados, que é onde fica a estocagem deles, ok? Então, pessoal, foi isso, a nossa aula foi essa. Já tem um trabalho sobre controle de estoque na plataforma, já tem lá uma atividadezinha que vocês podem fazer em duplas. E lembrando que esse trabalho em dupla, ele tem que ser colocado pelos dois componentes da dupla, tem que colocar o nome da dupla no trabalho, tá certo? Então não adianta botar só, vou botar só meu nome aqui, não vou botar do meu colega. Não, tem que botar os dois nomezinhos bonitinhos lá, tá certo? Não vou botar o nome de ninguém, tem que botar, rapaz, pelo amor de Deus, para facilitar o meu trabalho, para poder eu corrigir e botar a nota de vocês, tá bom? Então, é sobre o sistema ABC, que é uma forma de controle de estoque, que é uma forma da gente poder selecionar, acomodar, né, de forma acertada o estoque, tá? Então, lá na plataforma, vocês vão ver que tem lá esse trabalho para ser feito e entregue na semana que vem, ok? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E outro detalhe, tá? Eu vou já começar a passar para vocês os trabalhos de gestão da qualidade na produção. A gestão da qualidade na produção, ela é composta por 8 itens, tá bom? E aí eu vou fazer toda a descrição lá na nossa plataforma do Classroom, mas antecipadamente vocês já podem se articular em grupos de 4, tá certo? E para a gente poder começar aí as apresentações até a próxima aula, viu? Na próxima aula a gente começa já as apresentações e após o término dessas apresentações a gente encerra a nossa disciplina, ok? Professora, mas esse trabalho já está no Class? Ou ainda vai ser colocado? Eu ainda vou colocar, viu? Mas até acho que daqui Professora, para... é aquele mesmo que lá no começo a gente deu sobre o que seria e tal? Não, não. Agora aqui já é outra, vamos dizer assim, outra parte, tá? Eu mudei os planos para poder liberar vocês mais rapidamente, viu? Tá bom, pessoal? Então é isso. Ok. E qualquer coisa, vocês vão perguntando aí no WhatsApp ou até mesmo no Classroom. Beijo, tchau.